Que lealdade não é. Dor, a minha dor, não há uma dor no mundo que não seja minha. Chocolate! Acho que como quase todo mundo que entra no CPT, eu entrei como ator. Na época não tinha o Antunes não tinha uma equipe técnica que cuidasse da parte de sonoplastia. E depois o Antunes eu entrei em 88. Raul, quando eu falar, você põe, tá? Põe baixinho e vai aumentando, ok? E ele precisou no Chica da Silva de alguém que cuidasse da sonoplastia. Então ele saiu perguntando para as pessoas quem fazia e eu me candidatei. Eu e mais uma pessoa, a gente então começou a trabalhar o processo da criação da trilha sonora e eu comecei a aprender também a mexer com sonoplastia, que é uma coisa que eu fazia antes, muito amadoristicamente. Bom dia. Bom dia. A trilha era criada pelos próprios atores e pelo Antunes, e os próprios atores operavam o som. Então, eu sei das histórias que me contam que os atores acionavam o gravador de rolo, ficava na coxia, entravam em cena, o outro ator que saía de cena desligava e preparava outra cena, até Chica da Silva, eu entrei, e aí eu me candidatei a cuidar do arquivo de som e acabei me tornando o sonoplasta do grupo. O grande prazer de estar no CPT e trabalhar com Antunes é essa possibilidade da experimentação até o último minuto. Então, nada é definitivo até o dia da estreia. Então, você está sempre buscando algo novo, sons novos, como colocar a sonorização, a precisão disso. Então, você tem que ser muito rápido também, porque ele pensa muito rápido, ele é ágil no que bola, na cena que bola. E você, então, Antunes dá essa oportunidade para você experimentar muito mais e ter muito mais tempo de experimentar. Eu acabei indo para o CPT, eu conhecia o Antunes da TV Cultura. Eu trabalhei muito com o Antunes lá na época dos teleteatros, eu fiz muita coisa com ele. E desde lá, assim, tinha muita vontade de trabalhar com ele. Ele me convidou algumas vezes, que não foi possível. Até que culminou com uma ida minha à Praga. E eu vi que fazer cenografia era uma coisa muito mais diferenciada fora. Um trabalho mais aprofundado, um trabalho em cima da pesquisa, do experimento. E voltei dessa minha ida para lá, querendo encontrar um caminho para a cenografia. E coincidiu com o convite do Antunes, na época da Chica da Silva, e vinha de encontro ao que ele queria também. Então eu sempre pensei que cenografia eu só podia trabalhar e fazer num espaço que me permitisse trabalhar o conteúdo, trabalhar a pesquisa, trabalhar a ética, trabalhar tudo aquilo que o Antunes sempre procurou no CPT com os atores. Então a gente acabou
juntos, criando lá um núcleo de cenografia, para fazer um trabalho permanente, para fazer um trabalho que não era imediatista, para fazer um trabalho que não era para ir para o palco a qualquer momento. Ele só ia quando estava maduro, quando o Antunes achava que a coisa estava funcionando muito bem. À tarde, quando o sol bate na igreja, a luz atravessa a Virgem. E eu vejo hoje uma diferença assim, muito grande de pessoas que passaram pelo CPT e de pessoas que não passaram pelo CPT. Eu acompanho o trabalho, a gente vê a preocupação é outra, o planejamento é outra, a inquietude é outra. Eu acho que o CPT acabou sim criando já diria uma geração de novos cenógrafos que trabalham com esse pensamento inquieto, esse pensamento e de uma postura ética muito precisa frente ao que é o trabalho do cenógrafo. São pessoas que tentam dignificar o trabalho do cenógrafo. E isso é uma coisa que, com os atores, o Antunes sempre buscou, sempre trabalhou, sempre exigiu. E na cenografia não podia ser diferente. O Antunes era aquelas pessoas que te pegavam na mão e te levavam dentro do museu e te explicava. No início, assim, chato, não quero ver isso com o professor do lado. Mas a importância que isso teve a partir do momento que você aprende a ter uma outra leitura, a ser crítico, a aceitar principalmente a tua precariedade, né, como você é, e evoluir dentro disso. Eu sempre provoquei, então você provocava, quer dizer, fazia com que o Antunes procurasse outras formas, outras maneiras de te convencer a respeito daquilo. Então ele sempre estava em movimento e deixava todos nós em movimento. E isso é muito forte na minha vida, isso foi fundamental. Então, por exemplo, o ACT, né, o Ateliê de Criação Teatral, ele vem disso. A necessidade de você ter um espaço, de você trocar, de você poder passar tudo aquilo, discutir, aprender, errar. O vírus, né, bendito que alimenta, que faz com que a gente faça essas loucuras de criar um espaço para que as pessoas possam investir nas coisas e possam trocar ideias e ser, vamos dizer assim, como o ACT é uma ramificação do CPT. Eu acho que o espaço cenográfico que o Serrone criou é meio que uma ramificação do CPT. O teatro tem sentido quando ele se preocupa com coisas, quando ele tem uma preocupação social, quando ele tem uma preocupação ética, de formação, de pesquisa, de busca de novas possibilidades. E isso o CPT deu na cenografia também e que continua, de certa forma, com novos grupos lá, continua no espaço cenográfico. É uma coisa que o CPT formou. Vem! Aí. A ideia. Aí você vai. Teve uma passagem técnica muito grande entre a Hora e Vez de Augusto Matraga e No Paraíso Zona Norte. Chica da Silva, que ficou no meio, foi um processo muito conturbado, tanto que o próprio espetáculo também resultou nisso, porque não era nenhuma coisa ainda que... Então era muito confuso, né? E isso que eu falei, não tinha uma preocupação do Antunes de fazer um grande espetáculo, mas que aquilo servisse de um processo, né, radical para que pudesse estourar isso no Paraíso Zona Norte. Eu quando lia, eu li essas coisas da física, da nova física, eu comecei a perceber coisas desde a minha infância que eu já acreditava antes, que eu já sabia antes. E foi por isso que a nova física, em determinado momento, recorreu também às filosofias, né, orientais. E foi aí que houve uma conexão dos novos físicos e as crenças orientais. Foi ótimo para eles. E foi ótimo para mim que, através deles, eu pude concretizar este outro lado. É um tripé. Então eu fiquei tranquilo. Não era uma seita. Não era uma fé que eu também podia suspeitar. Poxa, eu estou com fé aqui, estou crente, estou com medo de alguma coisa, então eu tenho que acreditar nessas coisas, né?
em certas coisas meio de superstição, essas coisas. Não, então eu comecei a perceber coisas como sincronicidade, telepatia, sabe? Você começa a entrar num terreno meio, né? Meio perigoso, né? Que você faz, estou ficando meio maluco, né? E a nova física me deu uma certa tranquilidade, me assentou um pouco espiritualmente. Nesse processo, mexia muito com a parte até tua estrutural, emocional, né? Você começava a perceber uma outra sensibilidade. A gente começou a trabalhar não com a coisa grosseira, mas com a sensação que se tinha nos exercícios é que você tinha arrancado a tua pele, né? E estava com o nervo, com tudo exposto. Então, alterava a tua sensibilidade, que era isso que era a proposta do Antunes, alterar a sensibilidade do ator para que ele pudesse alterar também a interpretação ou aquilo que ele queria atingir, né? A procura do novo ator. Como um ator tem que entender que ele não tem que segurar com as garras e com os dentes essa realidade só. E aí é que entra o Shiva, né? Nós estamos aqui colocados como personagens do Shiva. E nós podemos ser pequenos Shivas, reproduzindo outras realidades para a plateia. Outras realidades para a plateia. É um jogo gozado. Se eu estou nessa ilusão, vamos praticar aquilo que o mestre, né, ilusionista nos ensinou, a praticar ilusões também. Então, é um jogo de lá para cá e eu faço esse mesmo jogo para lá. Entendeu? Então, tudo é um jogo, tudo é uma dança, a dança de Shiva. Então, como essas pessoas que são pragmáticas, materialistas, consumistas, e que a farmácia sempre esteve lá, e foi sempre assim, desde a pré-história, sempre foi assim, e vai ser assim depois. Mudar, fazer com que essas pessoas abram a cabeça e fiquem abertos para a transitoriedade das coisas, da insubstancialidade das coisas. Estou sendo budista agora. Como é que eu vou fazer as pessoas acreditarem nisso? Aí tem que entrar os livros, aí tem que entrar alguns exercícios que eu comecei a dar, até meio malucos às vezes, mas eu precisei para que as pessoas soltassem, sabe, essa crença cega desta materialidade que aqui está. A gente não usava a emoção diretamente, né? Mas a gente observava a emoção na vida e reproduzia ela no palco para contar o gráfico emocional da personagem, né? E no Paraíso Zona Norte, assim, teve um exercício que era chamado a bolha, que o desequilíbrio não entrava mais assim com uma busca de eixo e sai e retoma esse eixo, não. Ele era mais circular, ele o tempo inteiro oscilava, assim. O ator ficava assim num círculo e ele ia se mantendo em equilíbrio, mas para quem via, ele estava o tempo inteiro balançando em desequilíbrio, assim. Vem cá, minha filha, vem. Vem cá com o papai, vem. Sem personagem, a bolha seria mais ou menos isso. Ó. O exercício que a gente fazia, às vezes, por horas. Ia criando, achando alguns movimentos, assim, dentro dessa dança, assim, e ia
pequenas tensões te mantendo em pé. A atenção estava em como você manter esse movimento de oscilação, que tinha muito a ver também com os estímulos que a personagem ia recebendo, assim, até inconsciente, assim. Assim, por exemplo, no Paraíso Zona Norte, eu acho que era a minha personagem, principalmente, acho que era bastante deformada até, né? Assim, ninguém tinha uma coluna assim e um pé nesse ângulo tão virado, assim. Mas isso tinha a ver com coisas que a gente ia pensando da personagem. Por exemplo, a personagem ela carregava nas costas a felicidade da família, a Silene, né? Porque o casamento dela, a virgindade dela ia manter aquela família. Então era uma coisa que eu achava que depois, assim, na verdade, eu fui vendo que fazia sentido. Então era aquele peso aqui e aquela luta em ser ela e ser o que a família queria. É muito bom trabalhar com Antunes e muito fácil, entre aspas, porque ele dá muitos elementos para que você possa elaborar uma trilha, né? E cada peça, cada caso, cada processo de trabalho é um início de um estudo de uma trilha, né? Antunes sempre dá o caminho para onde você vai trilhar o seu trabalho, né? Então, tem espetáculos que a gente, antes de começar a ensaiar, a gente estava estudando a trilha sonora, o caso do Paraíso Zona Norte, que a gente escolheu toda a base em cima das músicas de filmes bíblicos. Então, em cima das músicas, ele ia construindo as cenas, que tinha todo o trabalho do corporal da bolha. Então, ele utilizou a música muito para reforçar o trabalho da encenação e também da música. A música tinha um papel, era quase um personagem dentro da peça. O doutor Barbosa Coutinho! Paraíso Zona Norte foi um trabalho que a gente ficou quase 8 meses desenvolvendo, fizemos 3 ou 4 maquetes e um trabalho exaustivo de pesquisa em cima daquelas estruturas metálicas todas, de estações de trem, de metrô, mas sempre assim, é uma coisa muito conjunta e sempre com muita segurança do Antunes, com muita clareza. O trabalho com ele era muito bom porque a gente sabia que estava fazendo um trabalho com quem sabia o que estava fazendo e o que queria sempre. Embora existisse essa coisa dessa inquietação de querer sempre mais. Quem é o pai? Que pai? Sua filha já vai para o 3º mês. O senhor quer dizer que Silene Está grávida. O senhor quer dizer que Silene não é mais virgem? Deixou de ser virgem! Noronha, não exageremos, você está exagerando. Hoje em dia, a virgindade não tem mais essa importância. E afinal de contas, a honra de uma mulher não está numa película. A virgindade é uma películazinha. O senhor tem uma filha da idade da minha e solteira. Quero saber se a virgindade de sua filha também é uma peliculazinha. Sejamos práticos, descubra o homem. O senhor não entende nada de pureza, de inocência. Talvez eu estivesse naquele momento enveredando para o ethos, a moral. Entender o que é o mal no homem. É o velho discurso antigo, né? O velho discurso. O mal ou o bem é uma coisa congênita ou é uma coisa artificial? A gente traz o mal dentro da gente, é lógico. A grande vontade, tá? A gente traz com o mal dentro da gente. Mas e o nosso lado do bem? Né? Como é que fica? É instintivo? É artificial? É aprendido? É uma lei? É uma lei ou é um dharma? Houve um determinado momento
que, assim como o Holocausto, né, levou a você a contestar o modernismo, todo o modernismo, os ideais do modernismo, né, que eram dogmas, eu percebi que com a queda do Muro de Berlim, que foi feito pela queda do Muro de Berlim, que poderíamos começar uma nova civilização humana, uma civilização humana de fato, mas que precisaríamos agora saber o que é o mal e o bem. Que todos nós temos o mal dentro da gente. Nós temos que colocar o mal dentro, no lugar certo dentro da gente. E tornar esse dragão que nos assusta, tornar isso uma força positiva. E o que nós sabemos no processo de individuação, você quando parte como herói, né, em busca de se saber, em busca dos teus tesouros, em busca do bem que você vai para a montanha, se afasta, né, do teu povoado e vai enfrentar o dragão, é em busca de algum conhecimento, em busca de algum tesouro, de algumas pedras preciosas que você vai trazer a esta comunidade. Não é verdade? Assim também pensei eu. Nós temos que saber o que é o mal. Todos nós temos que saber o que é o mal. Você simplesmente falar, não quero saber do mal, eu sou um puritano, quero saber. Esse cara é perigoso. Né? Esse cara vai se tornar um perigoso. Ele vai usar daqui a pouco a força bruta para provar que o bem que tem que ser instituído para todo sempre na porrada, no músculo, na lei, tem que ser o bem. Então eu falei, com a queda do Muro de Berlim, vamos acabar com essa civilização errada que nós temos até então. Né? Errada de tentar espantar o mal, que eu não quero saber do mal. Não, vamos enfrentar. Nós temos o mal. Nós somos uma legião, segundo São Marcos, né? Eu não sou um homem, eu sou uma legião. Ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Hier ging das Deutsche Reich in den Flammen unter, die vom deutschen Kriegsverbrechen. O Antunes sempre pensou o teatro de uma maneira econômica, de uma maneira simples, de uma maneira de síntese, para a gente trabalhar sempre com os elementos extremamente necessários para a montagem. O Antunes sempre é uma palavra que ele usava, ele não quer perfumaria, não quero paninho pendurado. Teatro tem que ter sentido, tem que ter conteúdo, cada coisa que você põe em cena tem que ter um significado. E como a gente sempre pensou lá que o ator era o centro do espetáculo, a gente sempre trabalhou a cenografia de maneira a liberar o palco para o ator. Então as nossas cenografias eram sempre de contorno, elas eram sempre de elementos que entravam e saíam, cenografias aéreas. E com isso havia uma economia de elementos por opção. A gente procurava signos representativos e de repente elegia um, como em Nova Velha História, que eram bolhas de acrílico que a gente chegou naquilo e através das bolhas a gente criou o espaço para a Nova Velha História. Mas eu usei uma história conhecida, a mais conhecida de todas, que é o Chapeuzinho Vermelho, para poder fazer a velha história, a Nova Velha História. Porque eu queria dar ao Ocidente uma nova maneira de você ver aquilo que é mal e tentar colocar no lugar e não destruir. Porque até hoje estão destruindo, aquilo é o mal, vamos lá e destruir. Não, vamos tentar colocar aquilo do nosso lado, vamos dialogar. É um processo democrático e é um processo de você se ensinar e ensinar os outros. O que é que fez Krishna quando viu a grande cobra que era maldosa? Ele pegou,
não matou. Você não pode me matar, você que me criou. Como é que você vai me matar? Você fez o mal para a aldeia, mas você que me criou, como você pode me matar? Então, tudo bem. Pegou, colocou no reno embaixo do mar, entendeu? Nage embaixo do mar. E assim também, em vez de colocar, já que eu não posso colocar mar, eu fiz ascendendo aos céus, assim, no intertexto, com uma cunaíma, entendeu? Coloquei lá uma cunaíma de um lado e o mal do outro lado, mas não matava o lobo. Ela não exterminava o lobo. O espetáculo foi feito para não exterminar o lobo. Ou seja, derrubou-se agora o muro de Berlim. Vamos começar com uma nova ética, um novo comportamento, uma nova relação social, política. Não é? Não adiantou nada, que voltou tudo a mesma, piorou, voltou. Chega de guerras, chega de tudo isso, entendeu? Então, era um discurso pacifista. A gente teve a oportunidade de desenvolver e avançar um pouco mais nessa busca incessante sobre uma nova voz, vamos dizer, para teatro, uma voz com maior sensibilidade, uma voz, vamos dizer, cotidiana, grosseira, a possibilidade de você poder trabalhar muito mais na ressonância da voz. A Nova Velha História foi um grande exercício. Então era estranho porque as pessoas sempre têm uma expectativa muito grande em relação aos espetáculos do Antunes. E a Nova Velha História, mas depois desse Paraíso Zona Norte, Chapeuzinho Vermelho, né, o Lobo Mau, né, esse processo da coisa, mas o que é isso? Né? O que vai acontecer isso? E eu acho que foi o espetáculo onde ele proporcionou, eu acho o espetáculo de uma generosidade muito grande para o ator, né? Porque você está lidando com uma coisa aparentemente simples, mas extremamente de uma complexidade muito grande. Dentro daquela simplicidade, ele colaborava muito com a evolução, vamos dizer assim, com o teatro, no geral, né? E com a coisa do jogo teatral, do ator ele ser responsável por aquilo, ele ser responsável pelo seu repertório, de ter um bom repertório para contar melhor uma história. Então foi um grande exercício para o ator, e aonde a gente usou toda a temporada, todo o processo de criação e evolução do espetáculo, na realidade, não para o espetáculo, mas para um avanço, para um próximo trabalho, que era trabalhar com a palavra com propriedade. Daí nada melhor do que um Shakespeare. Como? Quem é ele? Que ousadia é esta? Ninguém poderá me acusar de nada! De nada! Eu não tenho culpa alguma! Não tenho culpa de nada! Eu, na realidade, eu não me sentia fazendo um Shakespeare. Eu me sentia contando uma história comum, da necessidade de um homem, né, comum, com seus medos, com seus pânicos, né, com a coisa de não saber lidar com o poder. Então, eu nunca tive a preocupação de estar fazendo um Shakespeare. Nunca vi um dia assim tão feio, num dia tão belo. A loucura. O mal você fica enrolando, a pessoa se perde no seu vórtice de maldade, e leva à loucura. As pessoas se perdem, se não sabe se conduzir, se não tem cabeça, se não faz esse processo de individuação, de conhecimento, cai
novamente na lei de Macbeth. Né? E nós, novamente, assim como Adão e Eva, o Adão vai na onda da Eva, entendeu? É a história de Adão e Eva, de certa maneira, né? O trono de sangue. Eu nunca tinha pensado, pensei agora. A história de Adão e Eva. Pode ser. Na realidade, o difícil é você conseguir descobrir esse processo, e é aí que o Antunes fez, porque nós tínhamos nos preparado muito bem através da Nova Velha História, né? Tanto que o Antunes procurou usar os atores da Nova Velha História que tinham passado por essa experiência, essa evolução no tratamento, na voz, na técnica vocal, para que pudesse fazer o corpo do trono de sangue do Macbeth. Então, parece que a gente já era familiarizado, né? Que o lobo e o Macbeth eram meio parentes, né? Um era embrião do outro. Vindo nesta direção! A vereda aí já é a mesma coisa. Eu vi que não adiantou nada, né? Não adianta, tem Candelário, os índios estavam fazendo, matando. Eu falei, tem que fazer a vereda. Tanto é que não tem nada que ver essa vereda com a antiga vereda. Mas chega lá, tem que trucidar aqueles pobres coitados lá, aqueles infelizes lá, sem autoestima, que estão procurando sobreviver. Se vem alguém com a palavra de Deus, qualquer palavra me serve. Hoje em dia, qualquer palavra me serve. Por que tanta seita em São Paulo, no Brasil, no mundo? Porque é tamanho desespero que qualquer palavra, vem um Onofre lá com uma palavra, eu vou na palavra do Onofre, e o Onofre vai embora, aí eu começo a interpretar o Onofre do meu jeito e faço uma nova seita aqui. É fruto do quê? É fruto do quê isso? Da miséria, do desespero, da ignorância, bicho. É isso, é um prolongamento, é uma coisa só que eu estou discutindo. Então, meus irmãos, Deus vai abrir as nuvens como porta do céu e mostrar o caminho, o derradeiro da salvação. Caminho, meus irmãos, alumiado de estrela, onde os anjos tudo passa voando. O processo foi assim, pra gente foi doloroso para os atores, né, da vereda, porque foi uma época que nós ficamos um pouco abandonados, né, pelo Antunes. Que, né, ele estava desenvolvendo um projeto, que inclusive era uma proposta que era só com elenco feminino, de uma tragédia, né, que eu acho que da onde veio as troianas. Nada é impensado, né? Então, a gente começou a desenvolver um trabalho de responsabilidade, né? Não, nós vamos provar que nós somos capazes, e começamos a levantar a improvisação, né, junto com os atores que estavam entrando no grupo e os atores que já existiam, num processo mesmo de descoberta desse universo do Jorge Andrade. Aqui na terra não sobe! Até que chegou um momento em que o Antunes daí desistiu lá do projeto dele lá em cima e começou a olhar com bons olhos esse processo. E claro que a gente sabia que tudo isso já era pensado, era uma maneira, né, nada no Antunes né, era uma estratégia de montagem e que sortiu um efeito muito grande, porque a gente tinha muito medo de falar sobre fanatismo religioso, um cara que mata crianças e essa coisa toda. Quem é que gostaria de ver isso no teatro? Onde é que começa e termina? É um círculo vicioso. A globalização tornou-se um círculo vicioso. E as seitas estão num círculo vicioso, bicho, para nós todos. Onde é que está a cabeça? Você não tem mais cabeça. A coisa se... Nem o próprio cara que imaginou um dia, ele já domina a coisa. Ele é dominado. Porque a globalização tornou tudo meio anônimo. É tudo sem cara. Ninguém mais é responsável. São todos responsáveis. Agora, você chega aí... Os coitados, os miseráveis que estão aí, não tiveram o governo, né, o Estado,
não deixou os caras, não deu condições para saberem as coisas, né? É preciso rezar, gente, é preciso rezar. Agora chega lá alguém, ele vê uma luz, não importa qual luz. E assim foi o Joaquim, coitado. A luz era, o pastor era o Onofre, que dizia a coisa. Ele começou a interpretar aquilo do jeito dele. Bonito até, quando interpretar, e levou todo mundo na onda, e vai todo mundo. Essa aparente solidão que o Antunes nos deixou fez com que a gente se apropriasse muito disso e que fosse, vamos dizer, inclusive tem muitas cenas daquele espetáculo que o Antunes nunca marcou. Né? Foi o elenco começou a trabalhar, quer dizer, a gente já sabia como usar aquele espaço, como se comportar dentro daquilo. Precisa acabar! Cessão! Fora, por exemplo, a entrada, que foi um outro processo também, da Laura Cardoso dentro do espetáculo, que até hoje ela comenta comigo que foi um momento de extremamente importância na vida dela, né, dela repensar, né, tudo isso, e ela fez um trabalho maravilhoso e foi assim o nosso elemento feminino, porque a gente tinha sempre assim a figura do Antunes, né, o pai, aquela coisa toda, e a Laura veio como essa coisa delicada e o espetáculo surtiu e foi, na realidade, eu acho que na época um grande sucesso de público, assim, que a gente tinha, assim, para a semana vendido, que a gente disse, mas por que as pessoas... Que o espetáculo tinha alguma coisa, e até hoje as pessoas falam muito da Vereda da Salvação. Essa condenação que atormentou nós, ela pode estar escondida no meu corpo! Não, eu sei... Eu já tinha, claro, feito várias coisas em teatro com outros diretores, mas essa me deu uma visão grande de direção, de ator, dessa devoção que a gente deve ter dentro da carreira, dentro do teu trabalho, seja qual for o personagem. O meu era maravilhoso, o meu era especial, divino, maravilhoso. Então, ela me deu cultura, ensinamento e um grande prazer, uma grande satisfação em ter feito esse personagem e ter chegado a alguma coisa que foi mostrar essa mulher, esses fanáticos, esse filho, essa direção, esse texto. Sempre nos preocupamos muito em trabalhar a partir das maquetes, que o Antunes gostava muito de ver maquete, desenho para ele, aquilo que eu já disse, não significava muito no papel. Então, Gilgamesh, por exemplo, foi um espetáculo em que a gente fechou o formato da cenografia na 7ª maquete. Então foram 7 momentos diferentes de discussão para se chegar àquele trabalho. O Gilgamesh foi uma proposta também bastante radical do Antunes. Era um espetáculo que tinha um outro tempo. Era um espetáculo extremamente trabalhado no se contar uma história. Se propunha um tempo diferente, tanto para os atores quanto para o público. Né? Era um tempo de ritual, de leitura, de passagem de tempo. Eu vejo assim, o Gilgamesh como assim, o prazer que você tem de ir folheando e lendo. Foi Gilgamesh quem construiu essas imensas muralhas de Uruk. É do sagrado templo. Bem disse a primeira pedra. É o maior drama humano, né, que é a morte. Que é a passagem de realidades, me interessou isso. A passagem de como os homens interpretavam, né, e como eu poderia interpretar doravante o problema da morte na natureza. O que significa a morte? E o nosso pânico perante a morte. Então, descobri nesse Gilgamesh, esse poema sumério, né? É esse o
cruel destino humano, eu, como ele, como todos, pasto de vermes terei de ser. Ali já comecei, não era somente corpo, como até então conduzia o grupo Macunaíma, o CPT. Que não daria, só que o corpo não estava completo, faltava um lado, estava unilateral. Faltava a voz. Aí já comecei a estudar a voz. Eu pegava professoras de voz e ensinavam voz de uma maneira que eu não concordava, porque eu precisava liberar o corpo primeiro para encontrar a voz. Mas o corpo que eu fazia até então era de um jeito, era para tornar o corpo uma argila, uma massinha que você pudesse fazer o que você quisesse. Mas e a voz? Por isso aqui estou, ansioso para encontrar o Dinapshiti, meu antepassado. Os deuses me concederam vida eterna e dele respostas sobre a vida e sobre a morte terei de ter. E comecei a perceber que voz e corpo é a mesma coisa. Então, estava unilateral o meu estudo do corpo. Que eu, para ter uma voz, a eufonia da ressonância, eu preciso ter os músculos do meu corpo muito bem treinados e muito bem preparados, para que não atrapalhasse, para que não fosse um obstáculo à ressonância. E deixar de fazer na projeção. Então, isso, por exemplo, para nós era de difícil entendimento, né? Porque a tendência é você romper, né? Você não... E o espetáculo o tempo inteiro diz assim, controle a sua ansiedade. Então, os 12 cantos do Gilgamesh me serviram não somente para conhecer bem o primeiro poema épico, né, da história da humanidade, né? Escrito 2 milênios antes, 1,5 milênio quase, né, antes do Homero, né, para começar um novo processo. E o que é que eu encontrei, não sei até hoje, que o Gilgamesh, mas eu esbarrei em certos pontos do desespero, no maior drama do homem, que é a morte. Estou muito desorientado e morrendo de cansaço e sono. O ladrão da noite ronda meu corpo. A morte habita a casa em que vivo. A morte me espreita em todos os cantos e em todos os caminhos que eu sigo. Que devo fazer, o Dinapshiti? Voltar para a tua terra. O que me preocupava no momento, lógico, a gente sempre procura coisas que sejam apropriadas a você, não vou procurar temas impróprios, não é? A minha espiritualidade. Estava acontecendo no mundo todo, estavam ressurgindo os Dráculas, né? Ressurgindo o neonazismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil teve coisas terríveis, aqui no Sul, e no mundo inteiro estava ocorrendo. Era um Drácula, era um morto-vivo. Era uma coisa morta que estavam querendo reviver, ressuscitar. Então, foi uma manifestação contra o neofascismo, o neonazismo que podia haver. A primeira parte, tem pessoas que viram, não, que devia continuar, não devia ter intervalo. Não, são dois momentos diferentes, são 2 tomos. O primeiro tomo do Drácula, romantizando, mas com muita ironia tudo. Ironizando muito bem, né? O Drácula brasileiro é romântico, né? Romântico, que vinha no Brasil de uma escolinha que vinha nesse Brasil se revigorar com o sangue, né? Jovem da América do Sul, América do Sul. Era uma paródia, não no sentido da paródia de engraçado, paródia pela similitude, mas crítica. Ela havia crítica. A segunda parte, eu já lidava com o neonazismo no mundo.
de como as coisas estavam já alcançando novas fronteiras pelo mundo inteiro. Esse voo do vampiro, esse voo do vampiro. Foi um espetáculo que eu levei também aqui e que foi compreendido, não por toda a gente, né, mas por muita gente, como uma coisa de infantil, como uma coisa, não tinha nada que ver, né? Além do mais, a segunda parte, toda a forma do espetáculo na segunda parte, que eu acho muito interessante, era nada mais, era com os mesmos figurinos, com a mesma roupa e com certas marcas do balé A Mesa Verde, do Iós, que foi um balé famoso no século passado, feito em 1932, que prenunciava a ascensão do nazismo. E você pode perceber que também esse Drácula, eu abri a mão de certas questões, abri a mão da voz, abri a mão de corpo até um pouco, porque houve um hiato nesse momento. Que o Luiz Melo tinha ido para o sul. Eu não pude continuar o processo, né, de estudo do ator. Então fiz um espetáculo mais de diretor, de certa maneira, mas mostrando como o mundo andava e como o país, na primeira parte, né, estava sendo prejudicado, sugado, né, pelo neonazismo que aqui havia. In das Gefüge unserer einzigen Bewegung gekommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Só que nos fragmentos troianos, eu estava começando a preparar um novo grupo, né? Com esperanças de encontrar uma saída, porque teatro é ator, sem ator não dá para fazer nada. Ficar falando o texto de maneira idiota, criando a falsa dramaticidade do berro, não me interessava. Eu ainda não estava com o elenco preparado para poder fazer tragédia. Então, eu peguei um drama vivo no mundo, né, que estava lá, na Yugoslávia, né, e tentei fazer de maneira, com a interpretação dramática, aquela tragédia. Porque não tinha ainda a preparação técnica para fazer tragédia de uma tragédia. Mas, ao mesmo tempo, mesmo se soubesse fazer tragédia de uma tragédia, talvez eu adotasse hoje em dia, mesmo para fazer, se voltasse a fazer fragmentos troianos, eu voltaria a fazer de maneira dramática para as pessoas perceberem que essa tragédia é viva hoje. As guerras étnicas e religiosas que tem por aí, é viva. Para onde iremos? Vão separar-vos e cada uma para seu senhor. Cassandra, tua filha, é a que mais sorte tem. Vai servir Clitemnestra. Nosso rei Agamenon deseja para sua concubina. Concubina? Admitamos que haverá um casamento. Mas ali começava um novo grupo de pessoas a trabalharem comigo, pelo menos algumas que ficavam. E junto com o CPTzinho, aí eu pude, pouco a pouco, chegar na tragédia com expressão de tragédia, com a técnica de tragédia, com outro tipo de expressão. Príamo, meu marido, meu rei, eu estava lá quando degolaram sobre os degraus do altar, eu vi a sua garganta aberta, eu vi o sangue que dela brotava. I think that without question, he's very much at the forefront and I would place him very far ahead. Não tenho dúvida de que ele está muito, mas muito mesmo na vanguarda. Coloco-o muito à frente de vários artistas que estão fazendo turnês pelo mundo atualmente com grande sucesso. A sua abordagem tem tanta delicadeza, tanta arte e é prismática. Para qualquer lado que você olhe, vê algo diferente ocorrendo. Sua obra é muito mais complexa, mais interessante, mais densa do que a maioria das que são feitas no exterior. Porém, de maneira particular, muito calorosa. Dele segue um caminho pós-moderno, se você quiser chamar assim. Um tipo de universalidade, um jeito contemporâneo de olhar o mundo. Mas ele sempre acaba por enfocar no âmago o que é ser um ser humano. E isso fala ao mundo. Ele fala ao mundo todo. Eu não faço as coisas de maneira a se tornarem definitivas. Porque eu acredito de cara na transitoriedade. Esse princípio é básico para mim, a transitoriedade.
Muitas vezes eu faço um espetáculo que não é aquele espetáculo que eu estou fazendo, eu estou preparando alguma coisa lá dentro que eu também não sei qual é que é, estou preparando. E as pessoas veem aquele espetáculo que eu estou fazendo, às vezes, um determinado ponto do processo, como se fosse uma coisa definitiva. Nem quando eu acho que já consegui algumas coisas concretamente, é uma coisa definitiva. Eu estou em trânsito, sempre em trânsito. Um sinal grandioso apareceu no céu. Um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças, diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Houve então uma batalha. Miguel, o combatente de Deus e sua legião de anjos, guerrearam contra o dragão, e ele foi derrotado. A antiga serpente, o sedutor, foi expulso para a terra. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor. Vi então o dragão e bestas reunidos com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e suas legiões. E vi também seduzidas as nações, os 4